Planejamento, essa palavra tão importante para tantas coisas da nossa vida, é essencial quando tratamos de cidades. Infelizmente, a maioria das cidades brasileiras não conjugou o verbo planejar no tempo certo e hoje o que temos são espaços urbanos confusos, desiguais, palcos de muitos problemas estruturais e sociais. Na tentativa de evitar esse crescimento desordenado, alguns municípios de menor porte se articulam em projetos de planejamento. Aqui no Ceará, 2 deles estão representados hoje aqui no Movimento Urbano. O André Montenegro, que vai falar sobre o projeto Futuro da Minha Cidade, em São Gonçalo do Amarante, e o arquiteto Paulo Angelino, dos idealizadores do plano Quixeramobim 2020. Muitíssimo obrigada pela presença de vocês aqui no Movimento Urbano. Para a gente começar esse papo, eu vou pedir que cada um fale de forma breve sobre o projeto que vocês estão representando e estão encampados aí para tocarem. Vamos começar por São Gonçalo do Amarante. Por que é tão importante para esse município especificamente, André, um projeto, um planejamento como esse? Bem, essa ideia desse planejamento para São Gonçalo surgiu na Câmara Brasileira da Indústria da Construção, que é o setor que congrega todos os Sinduscon, sindicatos das empresas de construção civil do Brasil. E lá, a gente preocupado em contribuir com a sociedade, foram eleitas 5 cidades para esse projeto piloto, né, que se chama Cidade do Futuro. E eu consegui incluir, através do Sinduscon Ceará, conseguimos incluir São Gonçalo nesse projeto. Esse projeto se baseia numa experiência muito bem sucedida na Prefeitura de Maringá, através do ex-prefeito chamado Silvio Barros e da Natália, que é uma jornalista que tem um projeto muito interessante. E nós estamos fazendo esse projeto em todos esses municípios, esses 5 municípios. Então nós trouxemos aqui para São Gonçalo. Por que São Gonçalo? São Gonçalo nós sabemos que é uma cidade em ebulição, né? Se nós não tomarmos conta agora de um planejamento para médio e longo prazo, não é para agora, é para médio e longo prazo, 20, 30, 40 anos, ela vai se tornar uma cidade, como milhares de cidades do Brasil, que estão insustentáveis, por vários aspectos. Sustentáveis. Só para a gente contextualizar, é uma cidade que está em ebulição desde a implantação do complexo industrial do PECEM, e aí todos os negócios que estão sendo atraídos para aquela região, refinaria tudo. Você entendeu? São Gonçalo hoje tem 45 mil habitantes e é previsto que até 2020, daqui a 6 anos, que é um curtíssimo prazo, terá 100 mil habitantes, ou seja, duplicou de tamanho. Isso gera uma pressão social enorme em cima da prefeitura, por serviços sociais, por infraestrutura, por tudo. Se nós não planejarmos a cidade, ela vai se tornar um caos, né? Na parte ambiental, na parte social, de infraestrutura, a cidade fica cara. Hoje as cidades brasileiras são cidades caras de se administrar, né? São cidades espalhadas, são cidades mal planejadas. Então o intuito disso é formar um grupo gestor. Nós já fizemos uma primeira apresentação lá em São Gonçalo, formar um grupo gestor formado pela sociedade civil organizada, por empresas que participam, para que elas opinem o que é que a gente espera para São Gonçalo daqui a tempo, para que ela se torne sustentável, né? Então, um projeto interessante. E nós já estamos formando esse grupo gestor, e esse grupo gestor vai propor ao ente público uma política de Estado e não de governo, ou seja, já a gente vai saber o que diz essa política de Estado. Antes o Paulo vai falar um pouquinho, filho de Quixeramobim, pegou Quixeramobim para esse projeto também de uma cidade sustentável, Paulo, já como o André disse, para tentar fazer com que a cidade cresça da forma correta, o que a gente sabe que não aconteceu com a maior parte das cidades brasileiras, e Fortaleza é um belo exemplo disso. Eu concordo com o André, todas as cidades que cresceram naturalmente, infelizmente o crescimento natural ele não é ordenado, o crescimento orgânico não é ordenado quando se trata de urbanismo, né? Quando se trata de corpo humano, tudo bem, mas quando se trata de urbanismo, urbanidade, não é. De modo que realmente ele precisa ser induzido, precisa ser corrigido, precisa ser equilibrado, porque existem muitas forças, são forças econômicas também, forças políticas, que desequilibram esse processo. Quixeramobim não é diferente. Você falou aí, adotei, né? Na verdade, realmente, Quixeramobim primeiro me adotou, porque eu, por questões de 2 meses, não nasci em Quixeramobim, mas já foi devidamente corrigido esse problema da história, quando a cidade me conferiu o título de cidadão, né? E eu já me considerava quixeramobinense, agora mais do que nunca. Mas, assim, eu adotei Quixeramobim nesse aspecto.
de tentar de alguma forma contribuir em conjunto com a sociedade, apenas trazendo ou induzindo alguns processos de pensamento crítico e criativo também, junto com a sociedade e principalmente com o governo municipal, porque essa peça é uma peça fundamental, tentar de alguma forma, nesse plano que Xaramubim 2020, fazer do ponto de vista urbanístico Xaramubim a cidade mais agradável de se viver no estado do Ceará, até 2020, tá certo? Não é só de se morar, é de se viver. E esse é um binômio que a gente precisa distinguir bem o que é morar e o que é viver, porque morar é apenas parte disso que nós chamamos viver em urbanidade, viver em cidade. Tá Agora certo? Você falou aí dessa parceria com o governo municipal e o André antes falava na questão de uma política de Estado. E aí eu pergunto, como é que isso pode caminhar junto para que nós não vejamos nessas cidades que se propõem a fazer esse planejamento se repetir o que acontece em muitas outras, aqui em Fortaleza também, de uma descontinuidade de projetos por questões políticas que não interessa, a quem não interessa essa política de Estado que você cita? Primeiro, quando você faz essa política de médio e longo prazo, você não interfere nas políticas de primeiro momento. Tá? Nesse primeiro momento o grupo gestor vai trabalhar, O que é que acontece? Você visualizar o prefeito como um funcionário público, né? Coisa que a gente não tem, a gente acha que o prefeito é um trabalhador, né? Que está a serviço do cidadão. Então nós temos que primeiro ter essa consciência. Esse grupo gestor, ele faz essas políticas e apresenta à prefeitura. E em época de eleição, apresenta seus candidatos também. Os candidatos saem com compromisso que vão seguir aquelas... E a sociedade civil também fiscaliza fielmente o cumprimento daquelas metas. Só dando um exemplo aqui de Maringá. Maringá estava com um crescimento também muito desordenado, então se reuniu esse grupo, né, e resolveram que não ia ter loteamento dentro da cidade, fora da cidade, né, enquanto não se resolvesse o problema dos vazios urbanos. Para que isso? Porque você estica a cidade, você vai aumentando a cidade, aumenta todo o encargo de serviço público, sai caro para a cidade manter estrada, levar infraestrutura de água e de esgoto, a cidade vai encarecendo e fica aqueles vazios urbanos enormes dentro da cidade para servir de especulação. Então foi decidido que eles não se liberaria nenhum loteamento enquanto não fosse feito os espaços vazios, né, fossem ocupados. Então isso é uma política e todo prefeito tem obedecido. Então são essas políticas. Mas por que eles têm obedecido? É uma lei? Não é uma lei, mas... Quais são os mecanismos de controle? Os mecanismos de controle são a pressão da entidade civil organizada, das entidades civis organizadas. Ele não vai ser eleito se ele não obedecer mais aquilo. Então, antes das eleições, é interessante, lá funciona mesmo. Eles chamam todos os candidatos e fazem eles assinar um documento dizendo que vão seguir aquelas políticas do Estado. Porque senão ele não vai ter apoio daquelas entidades. Então, é um passo a mais que exige um senso de cidadania muito grande. Eu acho que em Maringá ficou mais fácil, porque lá nós temos, é uma cidade ainda de 350 mil habitantes, mas uma cidade com alto índice de educação. Né? As pessoas realmente se juntaram. De atividade econômica também. Atividade econômica, é uma cidade rica, né? E eles conseguiram fazer isso. É muito interessante. Uma cidade está crescendo, mas você nota isso na cidade. Né? Uma cidade realmente muito agradável. Bom, a gente continua já esse papo, a gente vai para um intervalo rapidinho e volta em instantes, porque aqui no Movimento